A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje é quinta-feira, 21 de dezembro de 2023. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Um abraço a todos os meus amigos paratienses, minha filha Paloma, meu genro Silas. Estamos aqui no estado do Rio de Janeiro, na companhia agradabilíssima e amável de minha querida filha. Deus te abençoe e te ampare sempre. Lembrando a todos que o bazar na Casa Espírita Maria de Nazaré funciona de segunda a sexta, de 13h30 às 16 horas. Prestigie o nosso bazar. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar. Então, vamos estudar juntos. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, Adilson, vamos estudar sobre Jesus condenado à morte. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675, WhatsApp 9844949, novamente 59, e o e-mail espiritismoestamoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. No abismo. Quando mais pessimista está o espírito, abre-se o céu e um raio de luz de novo te ilumina o âmago. Quando mais profundamente mergulhado na lama, o espírito bate numa pedra onde possa fixar o pé para reiniciar a subida à superfície. Quando mais perdido no oceano, revolto entre ondas encapeladas, o espírito depara uma tábua de salvação onde agarrar-se, para evitar o naufrágio e chegar outra vez ao litoral. Quando, em desespero, pendurado em frágil galho no topo de um precipício, desce do céu a corda para içar novamente o espírito exausto. Quando, despedaçado pelas feras da calúnia e rasgado pelos ferros do martírio, está o espírito a sucumbir de dor, surge em teu íntimo o sol de luz para erguer-te finalmente às altas esferas espirituais no gozo da vitória. Jamais desanimes, pois, por mais fundo do abismo penses estar, é no ponto mais baixo da humildade que melhor se ouve a voz de Deus. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando Jesus condenado à morte. A existência de Jesus foi cercada de elementos contraditórios. Fé, por alguns, por outros, incredulidade, vida e morte, luz e trevas dos homens. A oposição entre estes elementos foi se acirrando cada vez mais na medida em que a hora de Jesus se aproximava. O mestre não se rendeu às investidas dos adversários, mas seguiu corajosamente o seu caminho. Sim, Jesus jamais se deixou curvar por interferência das trevas, por oposições de homens. Os adversários, por sua vez, não estavam dispostos a capitular
diante dos questionamentos levantados pela prática de Jesus. Por isso, insistiam em acusá-lo de blasfemo e em exigir sua morte, até porque eles não tinham condições de dialogar com o mestre, né? Então, o objetivo deles era acusá-lo de blasfemo e sentenciá-lo à morte. Um autêntico processo se instalou contra Jesus e um tribunal foi convocado para tratar do caso. O núcleo de acusação centrava-se nos milagres realizados por Jesus e nos consequentes perigos de muita gente acabar acreditando nele. Esse era o medo que eles tinham de perder os seus fiéis, né, os adeptos da doutrina que eles professavam. Sob este aspecto, havia gente muito mais perigosa do que Jesus. Um argumento convenceu a todos: era preferível o sacrifício de um só do que a destruição de toda a sua nação. Por unanimidade, Jesus foi condenado à morte e passou a ser procurado como um malfeitor. Aquele que só veio trazer a paz ao mundo, né, fazer o bem, foi por eles condenado como sendo um dos maiores malfeitores de todos os tempos. Este foi o verdadeiro julgamento de Jesus. Aquele realizado posteriormente foi apenas uma farsa. Enfim, para condenar Jesus à morte, a justiça foi atropelada. Jesus foi sentenciado a uma pena de morte romana, pra você ter uma ideia. Se fosse pelo judaísmo, seria ele julgado, sentenciado através de apedrejamento, forca. Mas não, ele foi crucificado porque era uma prática do Império Romano em sua época. Até isso eles apelaram. A paixão tirada do conjunto dos eventos da vida de Jesus é chocante. O evangelista não caiu na tentação de minimizar a tragicidade da experiência de Jesus, nem muito menos esvaziá-la, apelando para a certeza da sobrevivência da alma. No Getsemane, Jesus provou uma grande tristeza, ficando angustiado, mas já suspenso na cruz, fez a experiência do abandono por parte de muitos, né? Principalmente de seus discípulos mais próximos, com exceção de João. Todos se debandaram. Some-se a isso a traição de Judas, que com um beijo entregou a seus adversários. A tríplice negação do apóstolo Pedro, incapaz de ser verdadeiro diante de uma empregada do sumo sacerdote. A fuga dos demais discípulos, atemorizados diante da sorte de Jesus. Toda uma trama armada para garantir uma sentença dada à revelia do acusado. A paixão calçada na figura profética do servo sofredor apresenta a figura de Jesus despido de qualquer dignidade, reduzida à condição de um trapo humano. Dois gestos em relação a Jesus são dignos de nota. A exclamação do militar romano, um pagão que se fez uma leitura conhecendo ser Jesus de fato o Filho de Deus, e o gesto solidário de algumas mulheres que se seguiram até o fim. Entre elas estava ali Joana de Cusa, Maria de Nazaré, mãe do Cristo, Maria Cleófas e outras mulheres acompanhadas de João. Embora escondida, é necessário reportar-se à divindade para que se compreenda. Caso contrário, sua morte teria sido um episódio irrelevante, na minha opinião, porque ele deixou um marco muito grande, né? E o sofrimento de Jesus não é aquele sofrimento na cruz. Quantas outras pessoas sofreram penas terríveis, né? Até mesmo os nossos escravos africanos aqui passaram por penas dolorosas, anos e mais anos a fio, né? Eram amarrados naquelas rodas e chibateados, aqueles cortes profundos. Ali era colocado vinagre, sal, né, para não infeccionar. E ali eles ficavam sem comer, sem beber, né, por 2, 3 dias, trancado numa pocilga, né, porque era onde eles viviam. Essa senzala, ali eles faziam todo tipo de necessidades fisiológicas, de sexo, enfim, de tudo. Então, não é o sofrimento físico. Jesus sofreu pelos homens não ter compreendido a sua grande missão. Esse é o grande sofrimento do Cristo. Apesar das investidas de seus inimigos, a vida de Jesus foi também permeada de verdadeiras amizades. Entre elas, a de uma família de Betânia, onde se hospedava quando ia a Jerusalém. Maria, Marta e Lázaro privavam da amizade do Mestre e com ele se entretinham. Nesta casa, ele se sentia bem. Lembrando a todos que Jesus não passou uma única noite em Jerusalém, a não ser quando foi condenado, né? Estava preso.
Todas as vezes que ele ia a Jerusalém, ele dormia nas cercanias, ou no Getsemane, debaixo daquelas grandes árvores, ou ia para Betânia, ficar na casa desses 3 amigos, esses 3 irmãos. Maria foi protagonista de um gesto premonitório da morte do Mestre. O sentido da unção com um perfume puro e precioso superava a simples cortesia com um hóspede querido. Então, isso aqui é a Maria, irmã de Marta e Lázaro. Ela estava fazendo o que por ocasião da morte de Jesus não se teria tempo de fazer: preparar o corpo dele para a sepultura, ungindo com aromas. O mestre interpretou assim o gesto da amiga. Isso era muito comum, não é? No judaísmo daquela época, usar unguento perfumado para aquelas pessoas que eles julgavam especiais. A interpretação maldosa de Judas não foi aceita por Jesus, sendo também denunciada pelo evangelista. O traidor não estava nem um pouco preocupado com os pobres. Seus olhos cobiçosos e corruptos estavam voltados para a bolsa comum, de onde roubava o dinheiro do grupo sem escrúpulos. Judas, tinha uma visão tanto deturpada, né? Ele não era uma pessoa má. Ele queria que Jesus colocasse, né, sobre seu jugo todo o Império Romano. E ele, ilusoriamente, achando que fazendo esse contrato com os principais judeus, né, da sua época, os sumos sacerdotes, eles iam prendê-lo e ali ele chamaria os seus anjos. Quando ele sentiu que o Cristo seria crucificado, ele se desespera, volta, devolve o dinheiro, mas eles não aceitam. E ali ele, com seu coração destroçado, ele parte para a porta falsa do suicídio. Tamanho foi o seu arrependimento. A amizade levou Maria a realizar um gesto espontâneo, cujo significado ultrapassava a capacidade de compreensão de todos. Tendo privado da presença de Jesus, não se deixou tocar pelo mestre e foi inconveniente diante de um gesto singelo de amizade. Na verdade, Judas ele estava interessado em cumprir certas promessas do profetismo, que o Messias viria para libertar o povo cativo, né? E colocar todo o Império Romano sob seu jugo. Essa era a visão que ele tinha. Depois, quando ele percebeu o mal que tinha feito, veio aquele arrependimento, e nós sabemos perfeitamente que depois ele resgata isso, né, como Joana d'Arc na França. Ele unificou a França e foi sentenciado à morte também por traição da sua própria doutrina religiosa, queimada viva como se fora bruxa. A vida de Jesus foi pontilhada de experiências humanas dramáticas. A infidelidade de seus amigos mais íntimos foi, sem dúvida, uma das que mais o fizeram sofrer. Afinal, o chamado, a missão que lhe confiara e os ensinamentos partilhados eram sinais da sua benevolência e amizade. A denúncia da futura traição de Judas e da negação de Pedro revelam a consciência de Jesus em relação ao grupo de discípulos. Ele deve ter intuído que estes não estavam preparados para enfrentar a provação que se avizinhava. Judas tinha ideias não totalmente compatíveis com as do mestre. Os evangelhos frisam: Pedro tinha uma personalidade impulsiva, com arroubos de entusiasmo, mas reticente na hora de defrontar-se com o perigo. A situação de Judas e a de Pedro não eram isoladas. Os demais discípulos padeciam da mesma insegurança. Assim, na medida em que se aproximava a hora de Jesus, foram também entrando em pânico e acabaram fugindo, deixando o mestre no mais total abandono. A vida de Jesus parecia estar fadada a concluir-se com uma enorme frustração. Traído, negado e abandonado pelos amigos, viu ruir um projeto acalentado com muita esperança. Jesus celebrou sua última Páscoa em meio a uma grande contradição. A ceia da fraternidade foi corrompida pela presença do traidor que o havia vendido pelo irrisório preço de um escravo. A ceia da libertação tornou-se prelúdio da injustiça e da opressão que se abateria sobre ele. A recordação dos feitos poderosos de Deus foi obscurecida pelo confronto com os feitos humanos. Os laços que uniam discípulos e mestre eram frágeis. Tudo não passava de aparência. O anúncio da próxima traição e a maldição prevista para quem perpetrasse esta maldade contra Jesus foram chocantes. Uma terrível suspeita
suspeita pairou sobre todos. Quando Jesus desvendou o mistério e denunciou Judas, um clima de revolta deve ter tomado conta dos comensais. A convivência com um amigo traidor era insuportável. Em meio a tudo isto, Jesus sabia estar dando passos firmes rumo à Páscoa definitiva. A grande obra libertadora do Pai em favor da humanidade estava para ser consumada. Não era possível queimar etapas e eliminar os aspectos dolorosos do processo de libertação. No entanto, a ceia da fraternidade acabou por tornar-se um tormento para Jesus. Estava para ser selado o pacto de traição por parte de um amigo. Apesar dos pesares, era preciso manter a cabeça erguida. O grupo de discípulos de Jesus teve muitas oportunidades de ser instruído por ele em suas contínuas peregrinações. Cada um, porém, trazia consigo seus esquemas culturais e religiosos, nem sempre fáceis de serem questionados e de passarem por um processo de conversão. Um destes esquemas dizia respeito à desigualdade fundamental entre as pessoas e à consequente relação de superioridade de umas sobre as outras. A proposta de reino proclamada por Jesus partia da igualdade fundamental entre todos os seres humanos. Portanto, a mentalidade reinante chocava-se frontalmente com o seu projeto, e Jesus não hesitou em tocar neste tabu. A forma escolhida foi a de pôr-se a lavar os pés dos discípulos por ocasião da última ceia. A reação impertinente de Pedro revelou seu horizonte cultural. Jesus o questionou se ele não estivesse disposto a deixá-lo lavar-lhes os pés. Não teria a menor condição de continuar a ser seu discípulo. Se Pedro impedisse o mestre de assumir a postura serviçal de um escravo, invertendo os papéis, futuramente haveria de se perpetuar na comunidade cristã a estrutura social denunciada pela pregação de Jesus. O reino, neste caso, ficaria privado de sua originalidade e o projeto de Deus dificilmente se implantaria na história humana. A lição do mestre era cristalina. Sua dignidade não ficou diminuída por ter se curvado diante dos discípulos. A última palavra de Jesus crucificado foi uma proclamação de sua missão específica, tinha atingido seu ápice e ele dava por concluída. A exclamação "tudo está consumado" pode ser entendida sob diversos ângulos. Significava que Jesus tinha sido fiel ao Pai, no grau mais elevado. Proclamava que a encarnação chegara a seu limite. Nada de autenticamente humano deixou de ser assumido por Jesus, mesmo os aspectos mais trágicos da existência humana. Desta forma, convocava os discípulos a serem também fiéis ao Pai, mesmo sendo vítimas da injustiça e da maldade humana. As últimas palavras de Jesus na cruz sintetizavam sua contínua disposição de assumir com radicalidade todas as coisas e fazê-las bem, não se contentando com a mediocridade nem se deixando intimidar pela grandiosidade da missão. Podiam ser tomadas como alerta aos discípulos. Uma vez cumprida a missão reservada a Jesus, convinha que cada qual se sentisse apelado a realizar, com as mesmas disposições do Mestre, a parte que lhe competia. As palavras finais de Jesus não podem ser tomadas como capitulação ou conformismo diante da injustiça de que foi vítima, nem como consciência de ter sido vencido pelas forças da morte. Jesus concluiu sua missão terrena, certo de que sua vida foi pura entrega ao Pai, tarefa que realizou da maneira perfeita. A morte e a sepultura de Jesus impactou profundamente os discípulos. Eles não compreendiam como o Mestre, tal justo e fiel a Deus, tivesse padecido a morte dos malfeitores, como tivesse sido reduzido à mais total impotência e fraqueza, já que se manifestara poderoso em gestos e palavras, como pudesse ter morrido no mais total abandono, tendo sempre vivido em profunda comunhão com Deus e servido incansavelmente ao povo.
Quem havia considerado Jesus um Messias político e esperado dele a libertação do jugo romano, passava pela decepção de ver seus planos frustrados. Quem havia nutrido uma grande amizade por ele, chorava a perda do amigo querido, na dor da saudade de não tê-lo mais junto de si. Num primeiro momento, a comunidade dos discípulos considerou a morte de Jesus num prisma puramente humano, não contando com a intervenção do Pai. Por isso, o dia seguinte à sepultura foi tempo de dor e perplexidade para eles, diante da perda do Mestre. Porém, a ressurreição ofereceu uma luz nova para a compreensão da morte de Jesus e levou a comunidade cristã a transformar em tempo de esperança aquele que medeia a morte e sepultura do Senhor. O grão de trigo, tendo sido lançado à terra e morrido, estava destinado a produzir frutos de vida para a humanidade. Pegou desprevenidos os discípulos e as pessoas mais chegadas a Jesus. Maria Madalena, na manhã do primeiro dia da semana, ou seja, o domingo para nós, foi bem cedinho ao sepulcro. Seu objetivo era chorar o amigo morto. Visita nostálgica para recordar um tempo que jamais voltaria. Para sua surpresa, a pedra sepulcral não estava na posição devida. Tinha sido removida e o corpo de Jesus não se encontrava no túmulo. Tomada de surpresa e espanto, Maria Madalena saiu apressada a fim de comunicar o fato aos discípulos. Pedro e o discípulo amado correram em direção ao sepulcro para constatar o ocorrido. Lá se encontravam as faixas e o lençol usados no sepultamento de Jesus, mas o corpo não. Algo já se podia suspeitar. Como era possível levar embora um cadáver já sepultado, deixando para trás as faixas e o lençol que o envolviam? Eles estavam diante de um fato intrigante. Pedro e Maria Madalena ficaram com a hipótese da retirada do corpo. É no coração do discípulo amado que se desperta a intuição de que o Mestre estava vivo. Não é fácil determinar o conteúdo de sua fé neste primeiro momento. Talvez João pensara que algo de extraordinário tivesse acontecido com o corpo de Jesus. O verdadeiro significado do sepulcro vazio era ainda uma incógnita. Seria preciso dar tempo ao tempo para que tudo ficasse esclarecido. Muito bem, Adilson. Realmente, sepulcro vazio, porque o corpo de Jesus, o que foi feito dele depois, se desintegrou, se roubaram, né? Porque eles tinham medo, inclusive próprio Pilatos falava da ressurreição de Jesus, eles comentavam, então pode ter sido ele que tiraram o corpo. O importante é que o Cristo estava vivo em espírito. Tanto é que ele aparece para Maria de Magdala, Maria Madalena, e ela pergunta a um hortelão, suposto hortelão, o que fizeram do corpo do meu mestre, porque violaram o túmulo. E ele, olhando para ela, disse: então não me reconheces, mulher? És tu, mestre? E quando ela foi tocá-lo, ele disse: não me toques, porque não voltei ao Pai. Estava em espírito, né? Ele passaria talvez a mão ao vento. Prova de que a morte não existe, apenas física. No programa de amanhã nós vamos falar sobre um novo assunto: o amigo reencontrado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Ele é um homem com mais de 80 anos, forte, daqueles bons italianos. Um exemplo de saber envelhecer. Ele já se deu conta há muito tempo que o vigor da juventude o deixou. Mas isso não quer dizer que se acomodou. Faz tudo o que o corpo ainda lhe permite. Até há pouco tempo dirigia seu carro e em determinadas épocas tomava da esposa, dizia em té para os filhos e netos e saía viajar. De cada vez um local diferente. Vamos conhecer tal lugar? Perguntava para a esposa cuja idade beira a dele. Quer dizer, perguntava por perguntar, porque a senhora também disposta sempre concordava. Fechavam o apartamento e lá iam para uma estância, uma estação de águas, um hotel-fazenda. Há pouco completaram suas bodas de ouro e os filhos promoveram uma grande festa. Ele compareceu no mais belo e alinhado terno, bigodes aparados, cabelo branco bem penteado e a seriedade, disfarçando a emoção. Ela, num lindo vestido longo, azul turquesa, encantando os olhos dele, como se fossem os anos primeiros de convivência.
Recentemente, amigos de Ideal Espírita decidiram por prestar-lhe homenagem pelos anos de dedicação à causa. Pelo seu pioneirismo, alçando a bandeira da doutrina espírita em terras onde apenas despontava, tímida. De imediato, sua memória e sua ética foram ativadas. Por que eu? Antes de mim, houve quem fizesse muito mais do que eu, e melhor. E recordou do amigo por cujas mãos conheceu a doutrina espírita, e esteve presente para a entrega da homenagem. Naturalmente, ele também foi homenageado. Emocionado, agradeceu, dizendo não merecer, porque dizia, da doutrina espírita recebera o melhor. Ele era, portanto, um devedor. E incentivou a juventude, aos atuais trabalhadores, a continuarem no bendito labor da divulgação, espalhando luzes, aclarando mentes e corações. Comoveu a todos. Simples, embora detentor de considerável patrimônio e posses, abraça com vigor os amigos. Faz questão de um bom papo, embora dificuldade por vezes para ouvir. Mas ele ajusta o seu aparelho para a surdez e participa. Não tem vergonha de tornar a perguntar quando não entende. Sábio, não fala se não tem certeza de ter bem entendido a pergunta. Sabe calar-se quando muitos falam ao mesmo tempo, dificultando-lhe a captação das palavras. Ainda guarda um ar de maroto, por vezes, mostrando que o vício infantil não morreu em sua intimidade. Assim, outro dia, em pleno café da manhã com amigos, quando todos já haviam terminado a refeição e se entretinham à mesa conversando, ele tomou de uma faca e a introduziu no pote de doce de leite. Trouxe-a com a ponta carregada do precioso doce. Olhou para a esposa, exatamente como criança que sabe que o que vai fazer está errado, e lambeu-a com prazer. Todos riram, ele também. Havia acabado de fazer uma peraltice bem própria de criança. Mas, afinal, quando envelhecemos com sabedoria, somos assim. Maduros no agir, jovens no pensar. Crianças para o prazer de viver intensamente cada dia. Pessoas frívolas que somente valorizam o exterior temem envelhecer. Pessoas ponderadas envelhecem sorrindo. Sabem que o vigor da juventude é passageiro e aproveitam a madureza dos anos para semear sabedoria e colher venturas. Venturas por ter educado filhos para o bem e para o amor. Por ter cultivado o afeto no matrimônio. Por ter construído amizades sólidas, independentes de idade, raça, cor, nível social. Aprendamos com quem sabe envelhecer. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, amparai-nos, Senhor, do nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso desejo de progredirmos espiritualmente, moralmente, em busca de consolações do seu Evangelho e, ao mesmo tempo, passando essas informações adiante, não só através das palavras, mas principalmente das ações, que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos dos seus ensinamentos gloriosos. Derrame sobre nós o seu amor infinito e que todos tenhamos muita paz nesta noite. Graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Pedrosa, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de fazermos juntos o nosso programa de hoje. Estaremos juntos novamente em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.